estão vendo aí o campeonato da Fórmula 1, como é que tá, né? Weber 202, Alonso 191, Hamilton 182, Vettel 181 e Button 177. Final eletrizante do campeonato, e a gente tá vendo aqui também as colocações de cada um. E vamos falar um pouquinho de como é que as chances de cada um nesse final de ano estão se desenhando aí no Mundial de Fórmula 1. Bom, vamos começar falando do Mark Webber, que é a grande surpresa para mim desse ano. Acho que lá no começo da temporada, quando a gente gravou os primeiros videocasts, pouca gente iria dizer que Mark Webber ia chegar na reta final liderando o campeonato. Fez um tremendo campeonato, errou muito pouco. Eu lembraria de alguns erros na Austrália e em Valência, aquela capotagem ali atrás do Kovalainen. E dali para frente, Mark Webber vem marcando pontos, quando tem oportunidade ganha a corrida. É o que mais tem vitórias no ano, isso é importante a gente ir acompanhando. Ele tem 4 vitórias contra 4 do Alonso. Não duvidem que esse campeonato vai terminar empatado e que a decisão vai ser número de vitórias, número de segundos lugares. Então, o Mark Webber vem muito bem, é um dos melhores aí do ano. O que precisa agora saber é se ele tem fôlego para ir buscar a vitória em alguma das corridas que faltam. É importante vir uma vitória aí no Japão, na prova da Coreia, que ninguém sabe se vai ter ou não vai, uma pista nova que não foi testada, não dá para andar no simulador. Então, vai ser uma surpresa aí o que vai acontecer nessa etapa. E o Mark Webber, ele precisa disputar uma vitória, voltar a andar lá na frente para pôr uma mão na taça, dizer, sim, eu tenho chance de ser campeão, porque se ficar andando em quinto, sexto, como acontece em algumas etapas, é capaz de chegar na última etapa ali em Abu Dhabi ou mesmo Interlagos, ele acabar vendo esse título escapar da mão dele, porque os pilotos que vêm atrás estão fortes, estão ganhando corrida. Tem o Alonso aí que a gente vai falar dele e ele está super forte nesse momento do ano, mas o Mark Webber, para mim, é a grande surpresa desse ano, porque muita gente apostava ele como piloto mais fraco, ali dos 8 primeiros ali que estavam candidatos ao título, colocando os 2 da Mercedes, que acabaram caindo fora desde o começo. E o Mark Webber acabou surpreendendo, andando na frente do Vettel, andando ali disputando posição e também com uma sorte incrível. Quando ele não está bem, acontece batida, acontece chuva, acidente e ele consegue colocar o carro no pódio. A prova de Singapura dele foi um exemplo, estava um pouquinho mais atrás, fez uma estratégia perfeita e ficou em terceiro lugar. E o grande batalhador aí desse final de temporada, a grande surpresa, está sendo o desempenho do Fernando Alonso, que muita gente colocou como fora do título, super criticado ali por aquela confusão toda no GP da Alemanha, por ter pedido para o Massa deixar ele passar, enfim. E muita gente falava ali que a Ferrari estava fazendo uma besteira, que o Alonso não tinha chance nenhuma de ser campeão. Tá aí o resultado, né? Tá chegando bem perto do Mark Webber no campeonato, 2 vitórias seguidas em pistas completamente diferentes, que são Monza e Singapura. Então é o grande batalhador e talvez o grande favorito neste momento, porque ele não depende mais de ninguém. Eu estava fazendo uma conta aqui, se contar pelas vitórias, com 2 vitórias o Alonso já passa o Webber no campeonato, independente do Webber chegar em segundo, terceiro, ele já vai ser o líder do campeonato. O Hamilton e o Vettel precisam de 3 vitórias e o Button precisa ganhar todas as corridas até o fim do ano para não depender de mais ninguém, só dele para ser campeão. Então, no momento, o Alonso se mostra um grande candidato, uma grande aposta ao título, mas a questão é, a Ferrari vai corresponder nas etapas do Japão, na etapa do Brasil, a etapa Enigma que tem no campeonato que é a Coreia, e também o Alonso teve uma série de erros durante o ano. Ele errou em Mônaco, errou naquela passagem do Kubica na Inglaterra, errou na Bélgica, então ele não pode mais errar até o fim do ano, tem que ser aquele Alonso que a gente conhece, que é o cara que nunca erra, que é perfeitão, que é perfeccionista, e não mais cometer erros durante o ano. Se ele conseguir fazer isso, Alonso sim é um dos grandes candidatos ao título desse ano. E para Hamilton e Vettel, um momento complicado do campeonato. Diria que são 2 pilotos que lá no começo do ano eram os grandes favoritos, todo mundo dizia que eles iam arrebentar esse ano, e agora estão atrás do campeonato por erros próprios, por erros que cometeram durante o ano. O Hamilton, nas 2 últimas etapas, para mim era o grande favorito depois da vitória que ele teve na Bélgica. E ele fez 2 besteiras, bateu no Massa numa, bateu no Webber na outra. Tudo bem, tem que ser usado, tem que buscar o título, mas ele exagerou nas 2 etapas, principalmente em Singapura, que era uma etapa que todo mundo sabia complicada, que tinha que chegar até o final. Então agora o Hamilton é o grande, neste momento, que tem que mostrar um resultado, que tem que ir buscar uma vitória no Japão para virar esse jogo. E o Vettel sendo massacrado por uma série de erros, por não ter atacado o Alonso no final ali do GP de Singapura, e muita gente já apostando que a Red Bull tem que apostar no Webber. Eu acho um pouco cedo, acho que não é a filosofia da Red Bull, acho que eles vão esperar mais, talvez vão até o fim do ano deixando os 2 disputarem. Se perder o título para o Alonso, vão ser massacrados, mas se ganharem, vão falar que valeu ter
competido em equipe, não ter prejudicado ninguém. Então vamos esperar um pouquinho o que acontece aí, mas eu acho que o Vettel acabou sendo o piloto que dos 5 terminou o ano mais, está nesse momento do ano mais queimado, mais criticado pelos erros que cometeu, que estão tirando ele da disputa do campeonato. Agora, tanto para o Hamilton quanto para o Vettel, tem que ganhar no mínimo 3 dessas 4 etapas para não depender de ninguém e rumar ao título sozinho. Bom, e para terminar, os nossos 5 candidatos, temos o Jenson Button, que eu acho que nesse momento é o que mais está correndo o risco de cair fora da disputa já na próxima etapa. Até porque o Button, para não depender de mais ninguém, só depender dele, ele precisava ganhar todas as etapas até o fim do ano para passar o Mark Webber, que é o líder atual, sem necessitar de outros resultados. E, enfim, é um pouco difícil, até porque o Button vem de algumas provas apagadas aí, não vem se demonstrando o melhor que ele pode, né? Tipo, andando atrás do Hamilton. Então eu acho que nesse momento Jenson Button é o que da nossa lista tá mais vermelho ali, mais preocupado com a chance dele no campeonato. A gente está colocando aqui a nossa avaliação, né? Como vocês gostam que a gente pinta os pilotos aí das cores do semáforo para mostrar se é verde ou vermelho para eles. O Webber e o Alonso estão verdes porque nesse momento estão fazendo o que pode fazer com o seu carro, estão mandando bem. E nós 3 outros aqui, Vettel, Hamilton e Button, vermelho do tipo, ó, acorda, tem que mandar bem no Japão, mandar bem na etapa da Coreia, que senão você vai cair fora da disputa do título. Bom, e para terminar de falar de Fórmula 1, nossos 4 brasileiros também num ano complicado aí, um ano que não está sendo bom para a torcida que tem esses pilotos. Principalmente para o Felipe Massa, né, que já está fora da disputa do título. E, enfim, teve um campeonato super complicado, mais uma prova apagada em Singapura. Enfim, não vamos nem comentar toda aquela marmelada que teve na Alemanha. A gente já escreveu bastante sobre isso, vocês sabem a minha opinião, sabem que eu acho que foi injusta aquela troca de posições, mesmo que seja olhando para o título, mas eu acho que não era o caso, não era o momento de fazer aquilo. Mas, enfim, o Massa, depois disso, teve uma série de corridas apagadas também. Então ele não deu a resposta na pista que alguns esperavam. A corrida de Singapura dele acabou sendo bem apagada, bem sem graça, largando lá em último e não passando pouquíssimos carros, diria, foi apático na corrida. E para melhorar a nossa moral ali na Fórmula 1, tem o Rubinho, que está indo muito bem no ano. Foi 6º colocado em Singapura, mandou bem na prova. Então a torcida, mais uma vez, mais um ano, para o Rubinho Barrichello. É o nosso eterno piloto torcida aí na Fórmula 1, que se não tem ele, parece que a gente tem que sofrer bastante nas corridas e não tem um bom resultado dos brasileiros. Nossos 2 novatos aí, o de Grassi e o Senna, eu diria que estão em momentos diferentes. O de Grassi mandando bem lá na Virgin, o carro dos dois não presta, mas a Virgin, pelo menos, o de Grassi anda perto do Glock, terminou como o melhor estreante aí da corrida de Singapura. E o Bruno Senna se metendo ali nas confusões da equipe Hispânia, que na verdade a maioria do pessoal no Twitter já tá chamando de estranha, né? Porque acontece coisa, cada fim de semana tem uma piada nova dessa equipe. E o Bruno Senna tá sofrendo ali e teve como agravante andar tão atrás do Christian Klein, que estava anos sem correr da Fórmula 1, foi lá substituir o Yamamoto, também de uma maneira estranha. Disseram que foi um problema estomacal do Yamamoto, a gente sabe que não foi bem isso, foi coisa de dinheiro. Mas enfim, o Klein andou na frente e o Bruno, além de ter que andar com um carro muito ruim, ainda se viu andando atrás do companheiro de equipe e batendo ali no Kobayashi. Enfim, vamos pôr vermelho para o Bruno, vermelho para o Massa, verde para o de Grassi e Barrichello. Bom, pessoal, e também para terminar, falar do final do campeonato da Fórmula Indy, que a gente acompanhou durante toda a temporada na Pesoul TV. Estivemos lá no AMB para ver a abertura do campeonato com a vitória do Will Power. E agora estamos chegando na última etapa e o Dario Franchitti encostou ali, poucos pontos de diferença. No fim, a corrida de Miami vai ser uma decisão, tipo, quem chegar na frente é campeão. Então a gente vai acompanhar aí. Eu confesso aqui para os espectadores da Pesoul TV que minha torcida é pro Will Power. Eu sou a favor da renovação, acho que ele fez um ano impecável. E mesmo nos ovais, que ele não sabia quase nada, ele foi aprendendo e melhorando durante a temporada. Mas o Franchitti, eu acho que o grande talento que hoje a gente tem na Fórmula Indy, um piloto completo, um piloto que sabe aproveitar os resultados. Então eu torço pro Will Power, mas eu tenho, na verdade, uma sensação que o Franchitti vai levar esse campeonato. Vamos ver o que vai acontecer. E temos nosso Elinho aí, que vem de 2 vitórias. Na verdade, ele teve um meio de ano complicado, mas agora no fim do ano se encontrou. E está indo muito bem agora no fim do ano. Pena que não disputa mais o campeonato. Mas a gente pode aí sintonizar na TV sábado à noite para acompanhar a Fórmula Indy e ver
tanto a disputa do título, como torcer por uma vitória dos brasileiros, Velhinho, Tony Canaan, a Bia Figueiredo que está de volta, enfim. Uma corridaça aí para fechar o ano da Fórmula Indy que você acompanhou inteirinho na Pesouro TV. Bom, eu espero que tenham gostado. Comentem, coloquem no Twitter, nos blogs. Vamos agitar esse videocast, a volta do tradicional pod do Pesouro, né? Que faz um tempo aí que a gente não faz esse papo nosso aí entre uma etapa e outra da Fórmula 1, da Fórmula Indy. E vamos ver o que vai acontecer aí. A gente acompanha na Pesouro TV agora até o fim do ano Mundial de Fórmula 1. E façam suas apostas, comentem, tanto no site, no Twitter, quem você acha que vai ser campeão, quem você gostaria que fosse campeão. Enfim, vamos usar esse espaço aqui, mandem e-mails, peçam sugestões de pauta para as próximas edições. Vamos usar esse espaço aqui da Pesouro TV para a gente conversar, ter esse papo informal aqui sobre automobilismo. Afinal, esse aqui é o canal dos fanáticos por velocidade. Um grande abraço e tchau!